O foco da hotelaria independente em tempos difíceis. E o Depois das 6 está começando agora. Bom, vamos falar então sobre o que está acontecendo, quais são as dicas e quais são as prioridades para a hotelaria independente esse ano, né, Paulo? Na verdade, não só esse ano, né? Vamos estender um pouquinho aí isso aí para o futuro próximo. Gabi, eu queria dizer para você que eu estava com saudade de você, que tinha tempo que a gente não gravava um programa, né? Porque você É fica fazendo verdade, tanta estamos... live que eu fico sem tempo para você, entendeu, Gabriela Horta? Vai Poxa, ver. estou feliz de ter aqui você, só para mim nesse Depois das 6. Vamos lá, eu estou tão emocionado que eu até esqueci a pergunta. O que você ia falar mesmo? Eu estou... Nós dois estamos trabalhando muito, isso é verdade. A gente está falando aqui sobre o negócio, ajustar as lentes da hotelaria independente, com todas essas mudanças, mudança de comportamento de consumo, mudança de estratégia, tudo. E você escreveu um artigo muito interessante para o Sebrae, falando sobre o foco da hotelaria independente, e trouxe 3 pontos, né, para a gente refletir, que a gente vai trazer aqui nesse programa. O primeiro deles, eu acho que é um tema muito interessante, se chama de operações ágeis, né, em que as operações atuais devem passar por uma avaliação na sua eficiência. E eu acho muito importante esse conceito de operações ágeis, porque essa segunda onda que a gente está vivendo agora é a segunda onda, como o nome diz, e eu tenho dúvida se o hoteleiro, principalmente o independente, se ele aproveitou esse momento para fazer uma revisão completa nos seus processos de fabricação de serviço, né? Eu falei, inclusive, em um dos nossos programas, que a Cindy, que é a fundadora do Calibre Labs, falou uma frase que eu acho fantástica, diz que essa pandemia serviu e está servindo para que a gente elimine os silos que existem dentro das nossas organizações hoteleiras, que é o silo do housekeeping, o silo das vendas, o silo do marketing, o silo do digital, ou seja, todo mundo trabalhando dentro de uma lógica vertical. E no mundo de hoje, da empresa, da tecnologia, da velocidade, que tem as tecnologias que é chamado de Scrum, de Agile, né, de maneira de operar, a primeira coisa que eles dizem é: eliminem os processos que exigem muito planejamento e que tem pessoas especializadas fazendo a sua parte. Misturem isso tudo dentro de uma sala e façam sair por etapas as soluções, os processos e as interações com os clientes. Então, acho esse conceito de operações ágeis que você coloca no teu artigo fundamental para os hoteleiros revisitarem e dizer o seguinte: se eu estou fazendo as coisas da mesma maneira que eu fazia antes do mês de março de 2020, eu não tenho um passaporte garantido para o futuro, né? Acho muito legal esse ponto. É isso aí. E quando a gente pensa em processos, em rotinas, eu costumo fazer a aplicação, a descrição, né, a implantação de processos em várias empresas. A gente tem que entender o que realmente está agregando valor lá na ponta, né? Agregando valor para o cliente, o que realmente está contribuindo em termos de tempo, faturamento, em não gerar retrabalho e etc. Porque se não for isso, é simplesmente burocracia. E burocracia, como você falou, tem que ser excluída, gente. Não tem mais, a gente não tem mais tempo. A gente não tem mais, não dá para se dar o luxo de ter burocracia, né? Nunca teve, agora ainda mais. Então, eu deixei algumas perguntas ali sobre isso, né? Então, será que a gente tem as pessoas o tempo, os recursos certos também? Está tudo em funcionamento do jeito que tem que estar, mas definitivamente não é nada inteligente a gente seguir trabalhando em silos. Isso eu concordo plenamente. E a única certeza que a gente tem é que os recursos vão permanecer escassos, ou seja, nós não estamos mais... O que está na frente da gente é uma era, é uma nova era, mas com menos abundância, pelo menos nos próximos 3, 4, 5 anos. Então, façam diferente, né? O meu guru, né, que é o Philip Wolff, que morreu recentemente, que é o fundador da Focusrite, né, grande perda para o turismo. Grande perda para o turismo, grande perda para o turismo. Ele costumava trazer uma frase do Peter Drucker, que eu também utilizei muito nas minhas análises, que é assim: em tempos de crise, jogue fora tudo aquilo que você fazia e comece com uma folha em branco. Se você está fazendo o que você fazia, é porque você não está aproveitando toda a lição que uma crise traz para você. Então, é por aí, né?
Bom, lição, exatamente isso, né? Vamos focar em, os problemas todos a gente já sabe, qual é a lição, qual é o legado, vamos mudar aí o nosso mindset para isso, né? Para o aprendizado, porque senão a gente vai ficar estagnado. é. E não é fácil, não estou te falando isso, né? Um textinho pronto aqui, não, eu sei que não é fácil, mas é esse o nosso caminho. Vamos Bom, para o número 2? número 2 é A nossa dados. Fala você dos dados aí. O que você escreveu sobre Sim, dados? sobre análise de dados, gente, a gente ouviu muita gente falando, olha, pega todos os teus dados, põe fora, porque não dá mais para a gente levar em consideração o nosso histórico, etc. Né? E como é que a gente vai trabalhar sem histórico? Como é que a gente vai trabalhar no escuro, né? Tateando no escuro? A gente viu tantas brincadeiras até, né, de uma coisa complicada e difícil, né? A gente fez o ano passado com relação a como fazer o budget de 2021. Você vê, fizemos o budget, fizemos 50 vezes o mesmo budget e segunda onda, não esperávamos isso novamente, lockdown e etc. As coisas mudaram de novo. Né? Então, agora, o que está acontecendo é que a gente tem que fazer uma análise, continuar fazendo análise. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que o nosso booking window, né, o nosso tempo, né, de janela de reserva, passou de 15, 30 dias para 7, para 2. Automaticamente a gente acabou de descobrir um novo comportamento do cliente. Então, não é para jogarmos essa informação fora, não é para desprezar essa informação. Nós acabamos de entender como é que está funcionando o mercado agora. Não é o ideal, não é o que a gente quer, não é talvez o normal que vai voltar ou que vai se reinventar, mas é o que nós temos. Vamos estruturar a nossa estratégia de acordo com o que a gente tem nesse momento. Então, muito cuidado com essa coisa de que esquece dados, né? Vamos trabalhar o dia a dia. Sim, mas no dia a dia a gente consegue descobrir novos padrões de comportamento. Não dá para jogar isso fora. É. Faz sentido para você? Não, totalmente, totalmente. Mais do que nunca, é importante haver essa sensibilidade para a análise de dados e do contexto, né? Análise de dados e do contexto, ou seja, o contexto diz que o consumidor está mudando, o mercado está mudando, e os dados vão confirmar isso para uma tomada de decisão mais assertiva, né? Total. Então, mais do que nunca, nesse processo de sobrevida, agora que a gente tem que passar nesse ano de 2021, o hoteleiro dependente tem que estar combinando essa questão da análise de dados com o contexto de mudanças, né? E não só análise de dados interno, né? Análise de dados da concorrência. A gente viu muitos sets competitivos aí virarem de cabeça para baixo. Tem que continuar acompanhando, entendendo como é que o mercado está se movimentando. Isso não quer dizer que o concorrente, o carinha ali da esquina, sabe totalmente o que está fazendo. Se ele se atirar do penhasco, não é para ir atrás, é para ter bom senso nas análises, né? Entender o que está acontecendo no mercado, pesquisas, principalmente pesquisas locais, não só aquelas pesquisas nacionais, mundiais, né, que dão grandes insights, mas fazer pesquisa aí, na tua cidade, com o teu mercado, com os teus clientes, não deixar esse contato dos clientes ficar parado, estagnado. E, sobretudo, não deixasse de assistir o Depois das 6, porque assistir o Depois das 6 também é um componente chave, né, na leitura do contexto, não é isso, Gabriela Otto? Às vezes eu esqueço que você já virou a chave, entendeu? Para YouTuber, superstar. Sim, claro. Eu às vezes eu esqueço disso. Claro, não esqueçam de dar like, não esqueçam de dar like e nos seguir no canal. Verdade, a gente sempre esquece de pedir. É isso aí. Vamos lá, vamos para a nossa terceira dica aí, a nossa terceira análise. Não corroer a diária média, né? E aí fala você um pouquinho, que a gente aqui tem muito assunto. Olha, eu queria né? colocar primeiro colocar esse mantra, assim, uma frasezinha para a gente ter, que eu queria ver se você concordava, que preço baixo não necessariamente garante alta demanda. Numa crise, simplesmente baixar preço não quer dizer que você vai surgir cliente, vai chover cliente do nada. Agora, não dá para, claro, desprezar aquela sensação de crise, né? A maior sensibilidade a preço que uma crise traz. Quanto mais notícias saem no mercado, na imprensa, sobre o que está acontecendo, todos nós temos essa sensação, não, deixa eu parar um pouquinho, né, para ver o que vai acontecer. Agora, trabalhar e saber trabalhar com essa maior sensibilidade ao preço que o mercado está vindo
tem que ter muito cuidado e tem que ter estratégia. Faz sentido para você? Não, estratégia é a palavra-chave, porque a demanda determina o preço, né? Se não tem demanda, você tem que saber exatamente se o preço que você vai tá colocando, se ele vai fazer alguma mágica de criar demanda, né? Então, acho que esse ponto Ainda mais no mercado extremamente elástico que a gente tem. Então isso tem que ser analisado o tempo todo, né? Esse papo, essa reflexão é meio a la Dilma, né? Essa questão da, né? Mano, a gente dobra a meta, se não tiver meta, a gente triplica, mas falando em língua assim mais direta, né? É o seguinte, não existe e não vai existir tão cedo demanda corporativa e demanda de grupos, ok? Sim. Pessoal, se vocês ainda têm a ilusão de esperar grupos, né, corporativo no hotel de vocês em 2021, continuem iludidos, não continuem iludidos, desiludam-se e vão agir sobre aonde existe uma demanda efetiva. E essa demanda efetiva ela está em cima daquele pessoal que não aguenta mais ficar confinado, daquele pessoal que quer escapar, daquele pessoal que quer viver a experiência do nomadismo, que a gente vai ter que fazer um programa sobre o nomadismo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E esses caras, eles vão ter uma sensibilidade a preço completamente diferente, entende? Não vai ser um preço baixo que vai atrair eles, né? Vai ser a flexibilidade que você vai estar podendo colocar na reserva que você fazer, na reserva que você permitir. Cancelamento de pagamento. Cancelamento, o contato direto tudo. E fácil, interativo, com grande experiência na hora da reserva. Vai ser um conjunto de outras coisas que não o preço, né? Então, acho que essa questão desse mantra... Comunicação dos protocolos, né? Você sabe que eu fiz uma pesquisa recentemente no meu Instagram, geralmente tem em torno de 1.000 e poucas, 700 a 1.500 respostas. No meu Instagram é um número legal para a gente ter uma ideia. E eu coloquei algo assim, o teu hotel realmente está cumprindo os protocolos do Covid, né? Os protocolos de higienização? Quantos por cento você acha que colocou sim? Quantos por cento você acha que falou, mais ou menos, de vez em quando? Olha, eu sou hóspede, né? Eu tenho me hospedado em hotéis aí pelo Brasil, mas deixa quieto, vamos falar na tua pergunta. Eu não tenho a menor ideia, porque pelo que eu tenho visto como hóspede, eu acho que vai bater com a tua resposta. Diga, qual é a tua resposta? 70-30. 70-30. 30% disseram que de vez em quando. Eles foram legais? Eles foram... Você acha que o pessoal foi sincero? De 7 noites que eu fico em hotéis aqui no Brasil, é o contrário. 3 eu recebo protocolos. É 30 para 70. E fica um pouco aquela coisa do laxismo, né? Em francês, não sei se existe essa palavra em português, mas lá no início, no mês de janeiro, fevereiro, estava todo mundo nos 70, mas hoje, né? Tem 2 semanas eu me hospedei num hotel, estava todo mundo, sabe? Cadê o mini tubo de álcool gel? Não tem. Os dispensers não existem, os elevadores lotados, né? O quarto nitidamente é um quarto que não teve uma checagem decente pela governanta. Então, assim, é isso aí. Gente, não percam isso, viu? Isso pode ser um dos grandes legados do nosso negócio. Comunicar isso vai ser importante, mas entregar isso vai ser fundamental. Então, quando a gente fala de diária média, a gente fala de proposta de valor também, né? Então, tudo isso que o Paulo falou e mais, agora que eu enganchei aqui ainda os protocolos aí juntos, tudo isso é parte de um grande conjunto de percepção de valor do cliente, né? O tal do valor e preço seguem valendo, tá? Na balança. Não, isso não acabou, não vai acabar. E a gente tem que ter cuidado, inclusive, com relação quando a gente fala de diária média, porque isso está ligado ao nosso posicionamento de marca, né? Está ligado à nossa imagem no mercado. E a gente sabe, por experiência de outras crises e de situações passadas, que os primeiros hotéis, quando eu falo baixar tarifa, gente, eu estou falando quase um dumping de mercado, né? São os últimos a recuperar. Então, se o mercado recupera em 1 ano, eles vão demorar 3, 4, 5 anos para recuperar. E tem que existir uma diferença aqui de diminuir ou aumentar a tarifa, que a gente está falando de precificação dinâmica, que é normal no mercado, e simplesmente você despencar a tua diária média. Né? Então, são coisas diferentes. Tem muita gente, inclusive, lembra que tem muita gente que viajava para o exterior com poder aquisitivo, ou aqui mesmo no Brasil, que viajava
com poder aquisitivo maior, que não está podendo viajar para fora e está por aqui. O que eu tenho de hotéis que estão fazendo treinamentos e preparando o pessoal para atender essa demanda, e ao mesmo tempo que muitos hotéis corporativos estão com foco no lazer, né? Que estão com uma ocupação, por menor que esteja, que dobra ou triplica nos finais de semana. Então, realmente, o mercado, né, tem que abrir a mente. O que era não é mais, é como você falou. Mais alguma coisa para falar sobre isso antes da gente ir para as dicas? Olhar para o futuro como algo sustentável, né? A gente, claro que entende completamente a questão de necessidade de caixa agora, mas o controle de custos vai ser sempre importante, principalmente agora, botar custos na ponta da caneta, sem prejudicar a experiência, né? Mantendo a experiência do cliente, porque ele quer isso, ter as rédeas do teu negócio na mão mesmo, investir em serviços que realmente agrega valor, e principalmente não ficar parado, né? Enquanto não tiver vacina, eu não vou fazer, vou ficar aqui esperando. Não. Tem muito trabalho pela frente, tem todo um pensamento estratégico para entender, tem análise desses dados que tem que continuar, o entendimento do comportamento, os movimentos que o mercado está tomando, quanta iniciativa legal aconteceu, quanta coisa inovadora surgiu, quantos tipos de proposta, de pacotes, de modelos de venda surgiram diferente. Não dá para ficar parado. Então, a minha dica final é meio mãos à obra, assim, sabe? Não, seguir, é seguir. É isso aí. Uma vez eu escutei uma frase de uma professora de Harvard que dizia o seguinte: são nos grandes maremotos, quando a maré baixa, que a gente vê quem está com roupa e quem está pelado. Boa. Muito bom. Vamos para nossas dicas finais? Vamos lá. Qual é a sua? Cara, eu tenho uma dica que é sensacional. Sabe aqueles assim, quando você acha, e eu demorei para achar, inclusive, uma indicação de um canal de YouTube, e sabe quando você maratona? Eu maratonei, assim, uma boa parte dos vídeos dele. O nome chama-se Avião e Músicas, com o Lito Souza. Gente, vocês têm que ver, independente de vocês serem apaixonados por aviação ou não, eu quero dizer que, eu até queria perguntar de ti, Paulo, você tem medo, Paulo, de voar? Assim, sabe quando decola, quando você é aquele carinha que fica na janela olhando e curtindo tudo, ou você é um cara que... Como é que é? Qual é o teu sensação no voo? Gabi, eu já voei milhões de milhas na minha vida e eu morro de pavor de voar de avião. Eu acho o seguinte, Jura, a Paulo? única coisa que me salva é que, como eu leio muito sobre filosofia, eu sou consciente da nossa finitude. Então, se a porra cair, tudo bem, acabou, porque assim foi a vida. Mas eu morro de medo de avião, assim. Mas eu Sério? eu me comporto, eu não dou chilique, eu não encho a cara, mas não é uma coisa que eu fico confortável. Eu sempre me lembro do Nelson Rodrigues que diz, olha, eu não confio em nada que é mais pesado do que o ar e consegue levantar voo, entendeu? Então, assim, bate asa. Então, assim, Gente, eu sou aquela que vai na janelinha sempre e eu fico olhando, que eu acho aquilo o máximo, entendeu? Acho sensacional. É óbvio que turbulência é chato. Já aconteceu, sabe aquela sensação do avião, parece estar despencando do céu, que ele cai, que muda a corrente de ar e ele cai bastante, assim, já aconteceu comigo, parecia que estava despencando do céu. Já arremeti várias vezes. Mas você nunca em caiu, né? geral, Você nunca caiu, né? O avião nunca caiu quando você estava dentro. caiu. Mas pessoas que de repente têm esse desconforto. Desconforto acho que todo mundo tem um pouquinho, mas algum medo, alguma coisa, eu realmente assim, recomendo, tipo você. as pessoas. Eu recomendo muito, Paulo, que você assista o Lito. Ele é o head de manutenção da United Airlines, foi da Varig durante muito tempo. O cara sabe tudo de avião, o cara sabe cada parafuso que tem lá. Assim, ele com certeza vai fazer você, porque ele vai para o lado racional da coisa, realmente ele te explica o porquê que é o meio de transporte mais seguro, ele diz que só perde para elevador, talvez. E é interessante, assim, porque
ele explica todos os grandes tragédias aéreas, tudo que aconteceu de acidente aéreo, ele explica no detalhe o que aconteceu. E, em geral, o que eu notei é o seguinte, ele fala que um avião não cai, ele é derrubado. E quando é derrubado, ele começa a, desde o início, dizer quais são os elos de erros que aconteceram. Podem ser erros humanos ou algo técnico, né? Mas que poderia ter sido analisado antes. Enfim, ele vai juntando esses elos e ele prova toda essa sequência que, de repente, poderia ter sido evitada. E outra coisa que ele fala muito, que é muito interessante, é que não existe uma tragédia aérea que seja inútil. Nunca. Geralmente, quando um avião cai, o que revoluciona em termos de segurança na aviação é um negócio gigantesco. Eu não imaginava que era tanto, eu não imaginava o que era uma investigação do acidente aéreo, um troço inacreditável em termos de detalhes, e ele conta histórias aí de aviação. Então, assim, para quem é apaixonado, gente, por viagem e por aviões, vocês têm que conhecer Aviões e Música com o Lito Souza. Você viu que eu gostei, né? Eu fiquei empolgada. É muito legal esse programa. Eu não assisti ainda. Quem me deu essa dica foi meu pai, Roberto Salvador, e o meu cunhado, que é piloto de avião. Ah, que legal, não sabia. E ele também fala muito desse programa. Eu vou assistir. Bom, muito bom. Fantástico. Então, a gente vai continuar no YouTube, e a minha dica vai ser o programa do meu pai, Roberto Salvador. Gabriela! Ai, meu Deus, essa coisa, viu? Esse programa aqui para fazer uma propaganda do meu pai, Roberto. Essa coisa de colocar os parentes no trabalho, entendeu? Achar vaga, vou te contar. Olha, o meu pai, ele tem mais de 70 anos de experiência em rádio, ele começou com rádio com 7 anos de idade, e ele desenvolveu, há muitos anos atrás, um livro contando a história do rádio teatro, que foi um fenômeno, né, da nossa sociedade de comunicação na década de 40, e fez um livro que virou um best-seller. Ele foi entrevistado no Jô Soares, ele, enfim, deu várias entrevistas, vendeu várias edições do livro, e ele resolveu agora, com essa história da pandemia, incentivado pelos filhos, né, de criar esse canal chamado A História do Rádio, no YouTube. E ele conta... Já tinha um filho youtuber, agora... Tinha uma celebridade youtuber, Gabriela Otto, e aí ele resolveu criar, então, essa história do rádio, que é o registro, né? Desde os da radionovela até os dias de hoje, ele contando com a própria experiência dele e, lógico, utilizando os registros que eles têm do livro. E ele está muito bem, o meu pai está ótimo, ele é desenvolto, porque ele trabalhou em rádio, em televisão, etc. E ele traz toda essa bagagem, né, que hoje a gente chama de Clubhouse, né? Hoje em dia, o Clubhouse nada mais é do que, né, o que se fazia em rádio há 50, 60, 70 anos atrás. Né? Então, é muito interessante a maneira como meu pai consegue traduzir de uma maneira deliciosa o storytelling da história do rádio, que é um registro importantíssimo para a nossa comunicação, né? Então, fica aí a minha dica. Não, e tá bom de ouvir, tá gostoso de ouvir. Ele, com certeza, sabe tudo. Agora eu entendi por que você é um cara de comunicação, por que você é um cara assim, eu não entendi de onde vem isso. Claro, eu sou peixinho. Você é um cara peixinho. Muito bom. Bom, tá bom, Gabi. Vale a pena, gente. Tá todos os links lá embaixo, tá? Dessas dicas todas aí, do artigo também, para vocês lerem um pouquinho mais, tá tudo lá. Gabi, um beijo para você, Paulo, até a muito próxima. Bom. E não some, né? Porque você fica aí fazendo live, entendeu? Você esquece dos seus compromissos aqui. Estou trabalhando, Paulo. Ainda bem. Deixa assim. Tchau, Gabi. Um beijo. Tchau, tchau.